Meus amados irmãos e irmãs, sacerdotes e sacerdotisas do lar, despertos pelo sumo sacerdote na hora do sacrifício da manhã, se Deus te trouxe à consciência neste momento sagrado entre 3 e 5 da manhã e o seu primeiro pensamento foi a atmosfera pesada da sua casa, a angústia de um conflito familiar, a preocupação com um filho rebelde ou o fardo de uma dívida que assola o seu lar, saiba que este despertar é um chamado divino para uma missão de libertação. Deus te acordou porque Ele quer te usar como um instrumento para libertar a sua casa. Nossos lares deveriam ser o nosso refúgio, um pedaço do céu na terra, mas muitas vezes eles se tornam o epicentro de nossas maiores batalhas. A contenda envenena o ar, a enfermidade se instala em um quarto e se recusa a sair. A escassez bate à porta constantemente. A frieza e a indiferença criam abismos entre os cônjuges. A rebeldia e a desonra ferem o coração dos pais. Sentimos que estamos perdendo o controle do nosso próprio lar para forças invisíveis de opressão. Mas hoje, nesta madrugada, nós nos levantamos não como vítimas, mas como os guardiões espirituais designados por Deus para o nosso lar. Esta oração é um ato sacerdotal. Primeiro vamos nos preparar para a batalha, vestindo a armadura de Deus. Depois vamos limpar e purificar o nosso território, aplicando o sangue do Cordeiro sobre a nossa casa. E finalmente, vamos consagrar nosso lar como um santuário para a presença do Rei da Glória. Para fundamentar nossa autoridade, vamos nos firmar no Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Esta é a nossa declaração de dependência. Todos os nossos esforços para criar um lar feliz, para educar bem nossos filhos, para administrar bem nossas finanças, são inúteis se o Senhor não for o arquiteto e o guarda. A oração de hoje é o ato de entregar a planta e as chaves da nossa casa ao Divino Construtor. É o momento em que paramos de vigiar com nossas próprias forças e convidamos o guarda de Israel, que não dorme nem cochila, para assumir o seu posto. O exemplo bíblico que nos guiará neste ato profético de libertação é a primeira Páscoa. No capítulo 12 do livro de Êxodo, o povo de Israel estava cativo no Egito e Deus estava prestes a executar o juízo final para libertá-los. A ameaça era real. O anjo da morte passaria por toda a terra do Egito. Esta figura representa as forças destrutivas que ameaçam nossas casas hoje. O espírito de morte que atua nos vícios, na depressão, na contenda que mata relacionamentos. A instrução de Deus para a proteção de cada lar foi específica e profética. Cada família deveria tomar um cordeiro sem defeito, sacrificá-lo e com um ramo de sopo, passar o sangue do cordeiro na viga superior à verga e nas duas ombreiras os umbrais da porta de suas casas. Era um ato de fé, e a promessa era clara e poderosa. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade. A proteção não dependia da bondade das pessoas dentro da casa, mas da presença do sangue do lado de fora. O sangue era o sinal. Hoje, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, já foi sacrificado por nós. O sangue dele já foi derramado. Nas aterfa como sacerdotes do nosso lar. Pela fé e pela oração, aplicar simbolicamente este sangue sobre a nossa casa, sobre o nosso casamento, sobre os nossos filhos, é declarar que nossa casa está debaixo da proteção deste sangue, e que todo espírito de destruição, ao ver o sangue, terá que passar por cima. Com esta autoridade sacerdotal, vamos primeiro nos preparar e depois libertar nosso lar. Oremos. Pai Celestial, Deus Altíssimo, eu me apresento a Ti como o sacerdote, a sacerdotisa que Tu designaste para este lar. Eu reconheço a minha responsabilidade espiritual e a minha total dependência de Ti. Antes de lutar pela minha casa, eu preciso estar protegido e preparado. Por isso, eu venho agora para vestir a armadura de luz que Tu me provês em Efésios, capítulo 6. Pela fé, eu pego agora o cinto da verdade. Eu o afivelo firmemente ao redor da minha cintura. Que a Tua verdade, Senhor, seja o fundamento de tudo o que eu fizer hoje. Que ela exponha toda a mentira do inimigo sobre a minha família e sobre o meu valor. Eu pego agora a couraça da justiça. Eu a coloco sobre o meu peito e sinto o seu peso sólido e seguro. Ela não é a minha própria justiça que é falha, mas a justiça de Cristo que me foi dada. Que ela guarde o meu coração de toda acusação, de toda condenação e de toda ferida emocional. Eu calço agora as sandálias do Evangelho da Paz. Que os meus pés estejam firmes e prontos para levar a Tua paz por onde eu andar. Começando dentro da minha própria casa. Que eu seja um agente de reconciliação e não de contenda. Eu levanto agora o escudo da fé. Ele é grande e cobre todo o meu ser. Eu o posiciono à minha frente, pronto para apagar todos os dardos inflamados do maligno. Os dardos da dúvida, do medo,
da tentação. Eu coloco sobre a minha cabeça o capacete da salvação. Sinto a sua proteção envolvendo a minha mente. Que Ele guarde os meus pensamentos, protegendo-me de toda mentalidade de derrota, de toda ansiedade e de toda fortaleza de engano. E finalmente, eu pego em minha mão a espada do Espírito, que é a tua palavra. Ela é viva, afiada e poderosa. Eu peço, Espírito Santo, que tu me ensines a manejá-la com precisão e autoridade. Agora, totalmente armado, eu estou pronto para a batalha pelo meu lar. Se você está pronto para lutar pela libertação da sua casa, posicione-se conosco. Inscreva-se em nosso canal para recebermos juntos o treinamento do céu. E nos comentários declare sua prontidão, armado e pronto para libertar meu lar. Pai, em nome de Jesus, eu agora me levanto como o guarda espiritual desta casa, e eu inicio a limpeza deste território. Eu pego o hisopo da minha fé e o mergulho no sangue precioso de Jesus, o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E eu começo o meu ato profético. Se você pode, levante-se e caminhe pela sua casa comigo em espírito. Eu me aproximo da porta da frente, a principal entrada da minha casa, e pela fé, eu aplico o sangue de Jesus sobre a verga e os umbrais desta porta. Eu declaro que esta casa está selada pelo sangue do Cordeiro. Todo espírito de morte, do destruirá, de miséria, de enfermidade, de contenda, ao ver o sangue, terá que passar por cima. Eu proíbo a entrada de toda entidade maligna, de toda influência demoníaca, de toda praga e de todo mal neste lugar. Esta porta é uma entrada para pessoas, mas é uma muralha para o inimigo. Eu continuo andando e entro na sala de estar, o coração da casa. Eu repreendo e expulso daqui todo espírito de contenda, de irritação, de frieza e de indiferença. Eu quebro toda palavra de maldição, toda briga, toda ofensa que foi liberada neste ambiente e que contaminou a atmosfera espiritual. E eu libero a paz de Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo neste lugar. Que esta sala seja um lugar de união, de alegria e de edificação mútua. Eu vou até a cozinha e a sala de jantar. Eu repreendo todo o espírito de miséria e de escassez. Eu declaro que esta casa é uma casa de abundância. O pão nunca faltará à nossa mesa. Nós teremos o suficiente para nós e para compartilhar. Eu abençoo os alimentos e declaro que eles trarão saúde e força aos nossos corpos. Eu caminho agora pelos quartos. Eu entro no meu quarto e no do meu cônjuge. Eu repreendo todo o espírito de divórcio, de adultério, de pornografia, de frieza sexual e emocional. Eu quebro toda a fortaleza que tenta destruir a aliança do meu casamento. E eu consagro esta cama como um leito sem mácula, um lugar de intimidade, de amor e de respeito. Eu entro agora no quarto dos meus filhos. Se você pode, estenda sua mão em direção ao quarto deles. Eu os cubro com o sangue de Jesus. Eu repreendo todo espírito de rebeldia, de desobediência, de vício, de más companhias, de medo noturno e de enfermidade. Eu cancelo toda a influência maligna vinda da internet, de jogos, de amizades, e eu libero sobre eles um espírito de sabedoria, de obediência, de honra e de temor ao Senhor. Que os anjos do Senhor acampem ao redor de suas camas e lhes deem um sono tranquilo. Eu vou aos banheiros, aos corredores, a cada canto desta casa, e eu declaro uma limpeza espiritual completa. Todo objeto, todo presente, toda herança que possa ter trazido uma contaminação espiritual, eu o declaro purificado pelo sangue de Jesus ou renuncio a ele. Esta casa, do alicerce ao telhado, pertence ao Senhor. Pai, a casa está limpa. O território foi retomado. Agora, eu quero consagrá-la a ti. Eu te convido, Senhor, a ser o verdadeiro edificador e guarda deste lar. Eu te entrego a planta da nossa vida. Constrói em nós um caráter que te glorifique. Constrói em nossos filhos um futuro de propósito. Constrói em nossas finanças uma estabilidade que seja para o teu reino. Eu te entrego as chaves desta casa. Tu és o dono. Nós somos apenas os mordomos. Que a tua presença seja tão palpável aqui que as pessoas sintam a diferença ao entrar. Que este lar seja um farol de luz em nossa rua, em nossa vizinhança. Um lugar de refúgio para os aflitos, um lugar de cura para os doentes, um lugar de salvação para os perdidos. Eu não peço a libertação da minha casa apenas para o nosso conforto, mas para que ela sirva ao teu propósito maior. Que a nossa família seja um testemunho vivo do teu poder de libertar e de transformar. Eu intercedo agora por cada lar representado nesta oração. Para a casa que está sob o ataque da doença, que o sangue de Jesus traga cura e saúde agora. Para o lar que está sendo destruído pela contenda, que o príncipe da paz entre e traga reconciliação. Para a família que está afundada em dívidas, que o Deus da provisão abra as janelas do céu. Nós nos unimos como um exército de sacerdotes e declaramos juntos: quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. Para selar a consagração do nosso lar, vamos orar juntos a oração que nos identifica como filhos do dono da casa. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E para afirmar nossa fé no poder do sangue do Cordeiro, declaremos o credo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Meus amados sacerdotes do lar, o que aprendemos hoje? Aprendemos que temos autoridade espiritual sobre o nosso território. Aprendemos que o sangue de Jesus é a nossa arma de proteção mais poderosa. E aprendemos que um lar liberto é um lar consagrado ao propósito de Deus. Agora, a sua aplicação prática hoje, mantenha a atmosfera da sua casa. Use a sua boca para abençoar, não para amaldiçoar. Encha a sua casa com louvores. Se uma contenda tentar se levantar, seja você o primeiro a liberar o perdão e a buscar a paz. Você é o termostato espiritual do seu lar, não o termômetro. Você não reflete a temperatura. Você a estabelece. Se esta oração te capacitou para libertar o seu lar, ajude a capacitar outros. Compartilhe este vídeo com famílias que você sabe que estão em luta. Clique no botão gostei para que esta mensagem de libertação familiar se espalhe. E inscreva-se no canal para continuarmos firmes em nosso posto sacerdotal. Para selar sua consagração, deixe sua declaração nos comentários. Amém. Minha casa serve ao Senhor. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, seja o sentinela constante em seu lar. Em nome de Jesus. Amém.